Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Startial, o podcast do Grupo 3SA. Um podcast que fala de negócios, decisões, constrói pessoas e empresas, né? Porque empresas são feitas de pessoas. E aqui você vai encontrar histórias, erros, aprendizados que inspiram. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Eduardo? É isso aí, eu tava tentando não falar dessa pessoa, apresentar para vocês, mas não tem como, eu vou ter que ler, porque é muito vasto. É uma experiência muito grande, muito conhecimento. Nosso convidado, pessoal, é um advogado internacionalista com vasta experiência em direito internacional. Atualmente, ele é diretor de relações institucionais e negócios na Barreto Dolabella. Fiquei sabendo aqui também, porque ele já morou em mais de 8 países. Se não está aqui, ele contou pra gente aqui. Qualquer coisa, a gente vai explorar um pouquinho desse conhecimento, de toda essa vasta experiência. E ele também é presidente do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e vice-presidente da Federação da Câmara de Comércio na região Centro-Oeste. E muito mais, tá? Isso aqui é um resuminho de tudo que tem do nosso convidado. Boa tarde, doutor Luiz. Muito obrigado por estar aqui, William. Muito prazer, doutor Luiz Afonso Medeiros. Um prazer enorme estar aqui conosco. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco agora qual foi o começo de tudo, né? Startial, qual foi o doutor Luiz Afonso, o começo de tudo? Contou um pouco da infância no Rio Grande do Sul. Conta um pouco pra gente, para os nossos convidados se conhecerem melhor. Boa tarde, meus amigos. Obrigado pelo convite, né, por estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muitíssimo, conheço a trajetória e sei do valor desses dois grandes homens que estão aqui na minha frente. Obrigado e é uma honra estar aqui com vocês. Eu contava para vocês, quando eu disse que ia estudar Direito Internacional em Paris, toda a minha família disse, mas de onde é que você tirou isso, né? Nem eu sabia, na verdade, de onde é que eu tinha tirado isso. Eu creio que era uma contraposição a vida do campo, né? Porque eu nasci em uma fazenda, né? No interior do Rio Grande do Sul, mas no interior, que não tinha rede social, você não tinha telefone, não tinha televisão. Que, aliás, foi muito bom, nunca me habituei com televisão e fui para os livros, fui para, né? Para outras coisas. Não que a televisão não tenha lá o seu valor, evidentemente que tem, mas eu acho que ultimamente me parece que está deixando a desejar, né? Mais atrapalha do que ajuda, né? Eu tenho essa impressão, não sei se estou certo, mas é a minha impressão. Mas eu dizia, eu quis um mundo cosmopolita que era contrário ao mundo que eu vivia. Eu vivia numa província, não é? Nasci numa província. Só que essa província era na fronteira do Uruguai, era no extremo sul do Brasil, Santa Vitória do Palmar. A cidade onde eu vivia, não nasci lá, mas vivia, porque meus pais compraram umas terras foram precursores na orizicultura, né? Plantação de arroz irrigado naquela região. Então nós mudamos para lá, eu era criança ainda. E essa cidade fica a 20 quilômetros do Uruguai, da fronteira, do Chuí, esse ponto extremo do Brasil, né? Então, estando no interior, morando numa cidadezinha de 30 mil habitantes, né? E a fazenda era logo depois, a 45 quilômetros da cidade, me despertou, talvez tenha me despertado também, e a vivência, né? Passando a fronteira, essa vivência internacional. Eu acabei aprendendo espanhol desde criança, aprendi sem nunca ter ido à escola. Um bom ponto. Espanhol, a língua, você falou que aprendeu muito cedo. Fez diferença na sua vida aprender uma língua desde cedo? Você acha que foi fundamental? Segundo idioma, né? O segundo idioma? Sim. Na verdade, o espanhol não é o meu segundo idioma, deveria ser, mas não é. É a segunda língua que eu aprendi, depois da minha, evidentemente, né? Mas meu segundo idioma é o francês. Fez diferença, sim. Eu falo espanhol como alguém que fala português, né? Como um espanhol falando. E isso me ajudou, porque português é uma língua latina, espanhol é uma língua latina, francês é uma língua latina, depois fui morar na Itália, é uma língua latina. Então, uma leva a facilitar melhor o aprendizado da outra. Então, isso foi muito bom. Já ser bilíngue desde de criança, né? Muito Bilíngue, desculpa, naturalmente, porque não foi um estudo
programado, nem foi decidido. Isso a gente aprendeu porque vivia no Uruguai e na Argentina, Vivência, né? ao mesmo tempo que vivia no Brasil, então você aprendia nas No ruas. ambiente, né? É. No ambiente. Bem legal essa história. Um diretor da cultura hispânica de Brasília me disse, mas como é que você fala esse espanhol com sotaque portenho? Ele falou para mim. Vivência. Eu aqui em Brasília não imaginava que eu tinha vivido por lá, né? Bem, eu aprendi nas ruas de Buenos Aires, né? Nas ruas Porque de a Montevidéu. gente fala isso, né? Porque parece que a coisa nasceu no início, né? Porque o Eduardo introduziu um pouco, você morou em mais de 8 países, né? Então morou, trabalhou, estudou. E essas experiências acadêmicas em vários países, conta pra gente como é que foram essas experiências. As experiências acadêmicas são sempre, especialmente na juventude, elas são sempre generosas conosco, né? Porque elas acabam lhe dando uma satisfação interior muito grande, né? Especialmente quando você tem uma certa necessidade de conhecimento, quando você é um indivíduo impulsionado para isso. Eu fui muito gestionado a ser assim, não? Meus pais sempre incentivaram muito, né? Tanto que eu fui para Paris, porque o meu pai dizia assim, nós somos 5 filhos, né? E o meu pai dizia, o primeiro que terminar a universidade, eu fiz Era o 2 prêmio, né? universidades. Era o prêmio. Pode estudar em qualquer lugar do mundo. Boa. Boa. E Já, aí, já desde cedo com desafio, né? Meritocracia na veia, Eduardo. Exato. Meritocracia. exatamente, eu sou o terceiro filho, mas eu fui o primeiro a me formar em Direito e Ciências Políticas, eu formei. E claro, né? Aí você quer voar e o pai e a mãe não querem muito, eles dizem aquilo, mas não querem. Mas eu disse, olha, Promessa é dívida. E aí arrumei as minhas malas e fui. Mas eu fui muito incentivado a ser um indivíduo culto, a ser um indivíduo sabido, estudado, essas coisas todas. De pai e de mãe que incentiva e evidentemente que tem um pouco da sua natureza, porque você tem tem o que você herda e tem o que você traz com você, né? Mas os meus pais foram sempre estudo sempre em primeiro lugar. Então eu tinha montanhas de livros, não existia televisão, eu andava um pouco a cavalo de bicicleta, ia na chuva, naquele lodaçal, na fazenda, andava de bicicleta, corria, caía, ou andava a cavalo, e depois vinha me internar, como eu dizia, no meu próprio quarto e ler. Ler. Né? Sempre foi um grande prazer ler. Eu acho que as pessoas deviam desenvolver esse prazer, porque isso é uma coisa que você desenvolve, viu? Você começa a se apegar. Existe um escritor argentino, na verdade, mas que se naturalizou canadense e que leu para Borges, que foi um poeta argentino que ficou cego. E ele, na juventude, esse escritor, ele leu para Borges. E aí ele diz que você acaba adorando os livros, você acaba gostando até do cheiro dos livros, entendeu? Então, por exemplo, eu preciso de... A única coisa que eu leio, tirando o que é online, etc., eu livro. Eu não conseguia mais abrir um jornal ou uma revista hoje em dia, mas livro precisa ser aquele assim que você põe... Né? Quantos livros por ano, Luiz? Quantos livros por ano hoje? Eu não meço muito porque eu releio coisas também, né? Eu gosto muito de livro, eu gosto muito de história, eu gosto muito de biografias, mas eu gosto dos romances, né? Que você aprende muito lendo romance, você aprende a natureza humana, você aprende a psicologia humana, você aprende como lidar com as pessoas, do trabalho, na família, nos negócios, seja onde for, né? Os romances que lhe dão essa sensibilidade aí, né? Esse tipo de informação, essa sofisticação de você, eu sei com quem eu estou falando, porque aquele perfil eu já li lá numa história. Interessante isso, Luiz, que a gente conversa com alguns empresários, estamos aqui no podcast, nos convidados, já participei de alguns podcasts, e todos falam de ler sobre negócios, ler sobre técnica, ler sobre aprendizado, assim, né? E tal. Todo mundo fala sobre pessoas, inclusive dizem que a habilidade de falar com pessoas é a maior habilidade que um líder pode ter, né? A habilidade de tirar a onda das pessoas. Mas nunca tinha ouvido falar que o romance seria uma boa fonte, Eduardo, de aprender mais. É um soft skill. É um soft skill de aprender mais sobre pessoas. E nessa experiência que você teve, tanto, vamos dizer assim, acadêmica, como profissional fora do país, né? Isso
O que você acha que isso acrescentou na sua vida em negócios, em empresas? Como é que foi esse envolvimento? E coloca um pouco mais de romance, interessante. Envolve isso aí pra gente. É um ponto bom, né, Eduardo? Eu diria tudo, tem tudo a ver. Mas antes de fazer um pequeno comentário a respeito do que você falou dos romances, né, que tratam da psicologia humana de um modo geral. Eu sempre digo que é inadmissível, eu conheço muitos jovens advogados, né, e é inadmissível que pelo menos eles têm que gostar de ler, porque direito você tem que gostar de ler, porque direito você tem que ler livro, né? Não é essa site GPT, né? Essa coisa aí que as pessoas fazem pesquisa, é ler. Eu tinha 4 coleções de direito civil. Eu lia todos. Lia um pouco em cada uma, depois optava por uma e lia todas elas com um grupinho, às vezes, de colegas ou não. Né? Então, lia. Mas o que eu queria dizer, e que tem a ver com o traçado, o perfil humano, e você reconhecer as pessoas através de um personagem que você leu numa história, etc., trazer só um exemplo aqui que me parece assim, extraordinário, especialmente para quem é da área do direito. Né? Em Crime e Castigo, Dostoiévski tem um personagem extraordinário, chama-se Raskolnikov, que é um estudante de direito que constrói, aí não vou contar o livro aqui, porque não há nem tempo, né? Mas um dia nós podíamos fazer um podcast só para falar sobre isso. Ele constrói uma história de que ele tem um domínio do direito, que ele já se acha, né, um ser superior, como muitos advogados às vezes se acham, né? Não que sejam, mas enfim, às vezes caem nessa coisa. Né? Então ele desenvolve toda uma teoria e ele vê as mazelas da sociedade, etc. E uma das vítimas é ele próprio, porque ele é um estudante pobre do interior da Rússia, ele está em São Petersburgo estudando direito. Então ele tem que pagar o aluguel de um quarto para morar, etc. E a senhora, a dona da casa que ele aluga um quarto nessa casa, cada dia quer cobrar mais alto aquele aluguel. A inflação, tinha lá a inflação já? É, Na história tinha inflação. Uma coisa meio... Era o plano do colo. Exatamente. Então essa senhora é muito injusta e ele se acha no direito de assassiná-la. É brabo. E aí quando ele vai assassinar, aparece uma segunda e ele assassina a segunda também. Bom, esse homem ele tem crises existenciais por conta disso, porque não era o objetivo da vida dele isso, mas as circunstâncias, né? E aí existe todo um debate, as circunstâncias o levaram a cometer um assassinato, não é? Na construção de algo, de que aquela criatura era um ser indesejável, era um câncer social, e que eu estava explorando, e que esse tipo de gênero não deveria existir. Não é? Ele paga por seu crime e tal. Depois o livro tem um desfecho bem interessante. É um livro que tem uma linha cristã, né? Dostoiévski era um homem cristão e vale a pena muito ler, porque quando esse homem ele não decide matar essa senhora e vai lá e comete o assassinato, ele constrói toda uma teoria e ele reflete sobre isso. E a partir de então ele comete o assassinato. Então, quando este homem pensa em cometer o assassinato e vai nos prós e nos contras e transpira e a sua respiração muda de frequência e ele se preocupa, você consegue, né, pelo modo como Dostoiévski escreve, você consegue perceber e até sentir na sua própria pele o que aquele indivíduo está sentindo. Então, assim, se eu leio um livro e eu sinto que o indivíduo, o personagem principal, nesse caso, ele está percebendo sobre ele próprio, isso eu vou sentindo nas pessoas quando eu vou conversando. Então, isso para mim, serve para todo tipo de relacionamento. Né? E o sucesso de um negócio se dá na medida, ou quanto mais você conhece o seu interlocutor, ou quanto mais você pode descobrir sobre o seu interlocutor, no sentido de que o negócio tem que ser bom para as duas pessoas, não tem? Então, se você atinge o ponto de equilíbrio, porque você conhece um pouco da alma, ou mais ou menos, do seu interlocutor, do indivíduo com o qual você está tentando fazer um negócio, você certamente vai ter um sucesso nisso. Né? Então, a conversa é muito importante, mas é uma conversa que tem respaldo, né?
a leitura, o conhecimento de um modo geral, não estou falando aqui em conhecimento técnico, esse também, mas o conhecimento geral, né, que envolve psicologia, sociologia, história e etc, etc, ele, vamos dizer, ele amplia a capacidade de reflexão. E ao ampliar a capacidade de reflexão, você é capaz de entender melhor o seu interlocutor e você é capaz de entender melhor o processo de empreendedorismo, porque o empreendedorismo é você transformar, né, em síntese, né, e você transformar uma ideia em algo, né, num produto ou num serviço, não é? Desejado por um grupo de pessoas ou pelas pessoas. E você só pode fazer isso se você, claro, evidentemente tem os homens iluminados aí, não é? Mas evidentemente que você só pode fazer isso se você tem uma capacidade reflexiva grande, não é? E como é que você faz isso? Com conhecimento, não é? Com investimento em conhecimento, não é? E que você forma as suas sinapses, né? A expansão cerebral, e que se dá também através da música, não é? Beethoven, né? Tchaikovsky, esses grandes compositores, provado cientificamente que escutar uma música erudita com acordes muito sofisticados, aquilo acaba fazendo com que o seu cérebro realize sinapses, né? A realização de sinapses é a expansão cerebral. A expansão cerebral é a capacidade de movimento, de entendimento das coisas, etc. Então, tudo está interligado. Tudo conectado. Conectado, Luiz, aproveitando esse gancho, você falou que estudou lá fora, trabalhou lá fora também, que não deve ser uma experiência de muito aprendizado, muito conhecimento, mas pelo menos no início ela não deve ser fácil. Existem alguns desafios, acredito eu. Você acredita que essa, não vou dizer nem habilidade, mas essa experiência em buscar na literatura, buscar na leitura essa capacidade de sensibilidade humana ajudou a ter sucesso nas experiências profissionais fora do Brasil? Sem dúvida. Sair da sua casa, onde você tem pai e mãe, comida e roupa lavada, né, e ir embora para estudar fora sozinho é uma experiência bastante difícil. Não importa o quanto você possa ter mais ou menos possibilidade de desfrutar de uma vida econômica maior ou menor, enfim, estudante estuda de qualquer lugar do mundo, e você chega num lugar, você tem que se estabelecer, você tem que administrar uma casa que você nem nunca soube como é que era. Enfim, eu aprendi tudo na França, a primeira, porque eu saí da minha casa, onde tinha pai, mãe, tinha gente que lhe atendia. E aí eu cheguei, tive que alugar uma casa, tive que comprar panelas, eu tive que ver a minha cozinha, tive que ver meu banheiro, tive que, sem contar que eu tinha que estudar e produzir ao mesmo tempo e entender aquela sociedade e fazer meus relacionamentos e tudo mais. Mas você me deu aqui um gancho bem interessante. Uma das coisas que me chamou muito a atenção na França e que chama a atenção deles quando eles recebem, porque assim, ninguém espera muito de um brasileiro tupiniquim que vem lá do fim do Brasil, né? Essa que é a verdade. Eu estou falando aqui dos anos 80, pode ser que tenham mudado agora. Então ninguém espera muito, não. Só que as pessoas, ao verem que você é mais ou menos civilizado, fala a língua deles, né? Se veste. Fala a língua deles, né? Sabe se comportar. E aí eles começam, daquele olhar de superioridade, começam a olhar pelo menos no mesmo nível para você, né? Aí quando você, o francês, eu digo era porque essas coisas mudam muito, né? Mas ainda com relação ao Brasil, talvez seja mais um pouco, é um homem muito reflexivo, indivíduos que sentam e conversam, trocam ideias, passam o jantar inteiro, porque os jantares deles, aqueles almoços, são enormes. Não é que eles estejam ali comendo o tempo inteiro, é porque à mesa eles discutem, né? Eles comem, eles bebem, mas eles discutem. E discutem de uma forma dialética. Você fala, eu rebato, não concordo, discordo, mais por aqui, mais por ali. Então eles são uma gente muito reflexiva e muito questionadora, e vão às vezes ao limite das coisas e querem saber detalhes de tudo. Uma das minhas grandes gratificações que eu tive quando cheguei naquela terra foi que
quando você fala, você acaba sempre dizendo, olha, isso, você fala nos personagens, nas leituras, mas você já leu você leu esse livro, A né? surpresa, né? É a surpresa, né? Stendhal, que é um escritor francês, que, aliás, fala muito de empreendedorismo, mas eu posso falar isso depois. Você conhece essa história? Sim, conheço. É uma história assim, bastante conhecida na França, não? O Germinal, ele conta sobre a vida, sobre o empreendedorismo nas minas de carvão e sobre a vida difícil que tinham aqueles indivíduos que tinham que entrar, né, os mineiros, né, que tinham que entrar lá e tirar carvão, porque a Europa era movida a carvão, a energia O combustível era carvão, isso. não é? Então, é um livro que romance, mas é um livro que trata desse tema social, né? E eles crucificam muitos empresários, dessas coisas, que eu acho que a gente deve prestar bastante atenção, enfim. Mas quando você diz, não, mas eu conheço isso, eu conheço a história toda, enfim, eu já sei o Vermelho e o Negro, etc., os livros clássicos franceses. Não, mas eu conheço esse, mas eu conheço de outros países também, não conheço os de vocês, eu conheço também. E o Brasil também tem os livros assim, né? São clássicos, né? Machado de Assis, tem que ler um livro, 2 de Machado de Assis, não é possível. Mas, enfim, isso é muito gratificante e isso lhe coloca num patamar na sociedade que as pessoas não imaginam. E uma sociedade que valoriza o conhecimento, que valoriza a intelectualidade, não por intelectualidade, mas no sentido de que o indivíduo que traz luzes a uma conversa, né? O indivíduo que pode sustentar uma conversa porque ele tem o que dizer, né? Porque ele pensa sobre determinados temas. E tu pensa sobre determinados temas, se você lê, se você ouviu o seu professor contando, né? E uma das coisas também interessantes, me parece, eu sou ainda de uma geração que o professor era autoridade, né? Então você não tinha essa coisa. Hoje batem nos professores, eu ouço aí nas notícias, não sei se é verdade, mas até batem nos professores na sala de aula. É complicado demais. Mas o professor era autoridade, evidentemente você não podia não concordar ou totalmente Parcialmente. ou parcialmente, mas o professor era uma autoridade e o que o professor lhe dizia, você ia pesquisar depois, você tomava aquilo como algo que era importante e que você precisava depois pesquisar e se aprofundar, etc. Era um orientador em todos os sentidos, né? Não só na matemática, na geografia, na química, na física, né? Ou em português, ou inglês, ou do que fosse, mas era um orientador da sua vida também. Então você tinha muito respeito por isso. Isso, no Brasil, era assim. Isso me ajudou muito. Eu tive grandes grandes referências e um referencial enorme dos professores com quem eu estudei, não só no nível médio, já nem sei mais como é que se diz isso, porque eu estudei, era primário, depois era ginásio, depois era científico, depois era universidade, depois mudou tudo e não sei quantas vezes, e eu já não sei mais como é que funciona isso. Mas eu tive bons professores e eles foram bons referenciais para mim. Eduardo, ele trouxe uma situação interessante, né, Eduardo? Que ele falou agora de conhecimento e relacionamento, né? Porque, olha só, ele trouxe um aspecto que hoje as pessoas falam pouco, mas é verdade. Ele foi para a França porque os pais tinham condição. Então, vamos dizer que ele pagou o acesso. Mas o que manteve ele no acesso foi conhecimento e resultado. Então não bastava os pais terem pago para ele ir estudar ou ter que estudar na França, que ele se tem meritocracia para isso. Se ele chegasse lá e não tivesse conhecimento, talvez nada da carreira dele fosse prosperar. Porque não bastava estar na França, não bastava morar na França. Você tem um conhecimento para ser respeitado naquela nova bolha e com esse respeito você constrói resultado. É isso? Você falou corretamente, exatamente isso. Não adianta você ter condições. É como assim, as pessoas às vezes fazem uma simples viagem, né? Mas elas não conhecem. Por quê? Eu tive essa experiência uma vez com um conhecido meu, por acaso era em Paris também. E o indivíduo disse para mim assim, eu fiquei perplexo, ele disse para mim, exatamente assim, não adianta você me falar nada sobre isso ou sobre aquilo que você está me falando, porque eu não entendo nada disso. E eu me senti assim. Digo, mas será possível, né? Ele estava em Paris, mas ele não tinha referencial nenhum para estar lá. Então não adianta ele ir lá. Entendeu? Não adianta. Ou não buscou, né?
Hein? Não buscou, ele estava lá, mas não buscou não basta sentar na mesa, né? Ele não tinha o mínimo de conhecimento para estar lá e se relacionar com aquela cidade, com aqueles pontos históricos ou turísticos, enfim, ele não conhecia nada. E para ele era tudo novidade, então não adiantava falar muito sobre as coisas, porque ele não. Eu fiquei perplexo, porque eu nunca tinha visto uma pessoa assim, tão. De poucas luzes, eu diria. Fora do né? eixo, né? Hein? Fora do eixo ali, do eixo que ele estava, né? Completamente fora. Se a gente for fazer um paralelo, Luiz, para o dia a dia, eu e ele, a gente tem participado de muitos ecossistemas de empresário. E alguns deles nós temos que pagar para estar lá. Mas não basta pagar. Estar lá é assim, ó, você tem o direito de sentar na mesa. Daí, a fazer negócio com o empresário, serviço, ser conhecido, é o tanto de energia que você emprega em servir as pessoas. É o caso do seu amigo. Ele estava no ambiente, mas talvez não estava fazendo nenhuma energia para adquirir conhecimento necessário para permear ali entre os presentes. Né? Não tinha o básico, né? Não tinha o básico, porque ele não se movia de jeito nenhum é como você saísse do primário para a universidade. Aí você faltou aquele ensino médio que ficou um gap, né? Ficou um fosso aí que você não consegue suprir assim, nem vendo as coisas. Né? Há uma obra que eu gosto muito, que é uma obra, chama-se Imperatriz de Ferro. É uma imperatriz da China. Ela é informal, porque a China as mulheres não podiam ter o poder, né? Elas frequentavam a corte, tinham algum poder, mas o poder do imperador era um poder soberano. Né? Então, por uma série de circunstâncias, essa mulher foi, de fato, não de direito, mas de fato, a imperatriz da China. Foi, aliás, quem fez a abertura da China para o Ocidente, etc., porque a China tinha toda uma visão anti-ocidental. Eles se achavam muito especiais, né? Uma civilização de 10 mil anos, e o Ocidente era uma gente de menor importância. Então, eles tinham um certo ódio do Ocidente. Tá? Então, essa imperatriz é que começou a mandar os estudantes, mandar os universitários chineses para o Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos. E ela se correspondia com a Rainha Vitória, e ela realmente começou a abertura da China, muito antes de que tudo que se conhece, né? E hoje a China tem esses negócios com o mundo inteiro graças a um princípio, né? Agora, por que ela fez isso? Porque as pessoas tinham que ter noção do que era o Ocidente. Essa mulher, por exemplo, ela admirava as monarquias constitucionais, ela tinha poder absoluto, né? Mas ela admirava as monarquias constitucionais. E ela achava que os países do Ocidente, e de fato isso é verdade, tinham chegado ao nível de desenvolvimento que chegaram por conta das monarquias constitucionais. Tinha um parlamento, tinham homens que pensavam, que decidiam, tinha livre iniciativa, essas coisas todas. Ela tinha essa noção, por isso que ela fez essa abertura e por isso que ela mandou uma certa elite do país dela estudar pelo mundo afora para levar para a China, né, o conhecimento. Então, conhecimento é a base de tudo, né? Seja ele mais formal, menos formal, é a base de tudo. Né? Você disse o seguinte, né, Eduardo? O dinheiro pode até te colocar em alguns lugares, mas te manter, deixar lá e, principal, fazer você crescer, não vai ser o dinheiro mais. Ele é o conhecimento e o seu resultado. Porque muitas das vezes as pessoas falam, eu estudo o dia inteiro, mas não tenho resultado. Se estudar errado também não adianta. O conhecimento, o estudo, ele tem que ser direcionado àquilo, objetivamente. Se não tiver objetivo naquilo, é mais do mesmo. Não adianta você fazer um esforço se você não tem um objetivo para aquilo, né? E essa sua carreira, que aula de história, até agora aqui eu só estou assim, admirando a aula de história, me colocando aqui como realmente aqui um aprendiz. Literatura, história, tudo. E isso tudo impactou na sua carreira. Afinal, você fez direito internacional, falou de alguns países. E na sua carreira, me diz aí, o que foi uma decisão assim, cara, mais difícil que você tomou na sua carreira? Morando fora, assim, cara, essa foi a decisão mais difícil que eu tomei. Conta pra gente aí, compartilhe conosco aqui a decisão mais difícil aí. Eu acho que você romper com o seu ambiente, né? Romper no sentido de ter que sair, né, do seu ambiente, né? Não é no sentido de romper totalmente. É um rompimento, assim, cortar um cordão
umbilical, não é? Você sai da sua família, você sai do seu... Eu fiz tudo isso de uma vez só. Sair da família, sair do meu estado, sair do meu país, tudo de uma vez só, né? Então, assim, isso é bem difícil. Você fica meio perdido, assim, e tal, mas se você tem um objetivo muito forte, você acaba suprindo essa falta com o objetivo que acaba lhe preenchendo, né, a sua vida e as suas preocupações, e aí você toma você toma outra vida. A vida muda completamente. Eu nunca mais, depois que eu saí da minha casa, eu nunca mais fui aquele filho que morou naquela casa, entendeu? Eu sempre fui visita depois, né? Porque eu me tornei independente, na verdade, né? Um homem independente e um indivíduo que sai buscando coisas. Às vezes você tem um objetivo, mas você não tem esse objetivo muito claro e esse objetivo vai se desvendando, né? Com o passar do tempo. Por exemplo, estudei Direito Internacional, mas para que estudar Direito Internacional? Direito Internacional era uma matéria, não era opcional, ela era obrigatória na minha época. Hoje parece que uns cursos é opcional a matéria. Na época não tinha tanta globalização assim. Não, exatamente. Por isso que as pessoas ficavam perplexas. Mas por que Direito Internacional? Bom, primeiro eu acho que era sempre um contraponto com a minha vida de província. Eu queria uma vida ampla, né? Mais ampla. Então, por que estudar isso? E quando eu fui estudar Direito Internacional, você estuda Direito Internacional do ponto de vista também do genérico, no Direito Internacional. Público e privado. Né? Então você estuda um pouco de cada um. Tinha 2 semestres só na faculdade. Mas eu me apliquei na Universidade da França, fui aceito e fiz a especialização. E eu chamo na França um diploma de estudo aprofundado, DEE, diploma de estudo aprofundado. Eu sou meio mestrado aqui, né? Uhum. Só que era um direito internacional, mas também ainda genérico. Aí depois você tem direito internacional de negócios, direito internacional de direitos humanos, direito internacional disso e daquilo. Como tem ramificações. As ramificações do direito, você encontra na mesma matéria. Só que eu terminei isso, eu vim para o Brasil e eu acabei indo para o Ministério das Relações Exteriores. O que foi mais outro aprendizado para mim. Na época eu não sabia, evidentemente, né? Depois você vai passar um tempo, você vê o quanto foi um privilégio para você, não é? Eu fui trabalhar com um homem chamado Paulo Tarso Flecha de Lima, que é um embaixador, um embaixador que na verdade marcou a diplomacia brasileira da questão diplomática, estrito senso, para a diplomacia de negócios, né? Então, acho que ele fez aquela ponte lá, não fez aquela ponte lá aqui mais para América do Sul mesmo, uma ponte bem importante entre o Brasil, acho que foi Suriname, foi Guiana. Foi uma ponte dessa que ele fez a mediação. Sim. Não foi essa história aí? Exato, mas fez muitas outras além disso. Eu lembro dessa ponte aí. Ele tinha sido chefe do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty. O que é esse departamento, assim, em rápidas palavras? É o departamento que tem as políticas públicas, né, de relações internacionais do Brasil, tem as políticas públicas que promovem, né, ou facilitam a internacionalização de negócios. Então, o Brasil tem até hoje, né, mas falando isso do final de anos 80, o Brasil contava, né, o empresário brasileiro contava com o Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, que era um dos mais importantes da época, para tentarem vender o seu produto ou o seu serviço no exterior, né? Então, o Brasil tinha uma política pública que facilitava a saída. Ele apresentava as empresas aos governos. Seria essa, para traduzir para nossa audiência aqui, mais ou menos isso. Salvo me engano, que a esposa dele faleceu há pouco tempo. A esposa dele não foi que faleceu há pouco tempo? Ele também já faleceu, infelizmente. Mas é exatamente isso. Então, esse departamento cuidava de empresas que tinham um sucesso interno e que pretendiam se expandir. Então, o departamento dava o suporte, né,
de conhecimento político, diplomático, etc. E faziam aquelas grandes feiras internacionais para apresentar as empresas, né? Houve uma época que o Brasil pagava até os espaços nas feiras para as empresas. Então, para você ter ideia, eu conheci Norberto Odebrecht, hoje não é um nome muito querido no Brasil, né? Mas a Norberto Odebrecht era uma empresa pequenininha que foi ao departamento de promoção comercial e, através do trabalho desse departamento, ela começou a fazer seu processo de internacionalização. E assim, muitas outras, né? Eu estou contando isso porque eu já saí da faculdade e caí nesse ambiente. Mas esse ambiente, só para o pessoal entender a audiência, já era um funcionário público, era serviço? Como é que você foi trabalhar no Ministério da Relação Exterior? Qual que era o vínculo que você tinha naquela época? Eu tinha... a minha formação em Direito Internacional me deu uma certa notoriedade, vamos dizer assim, porque não tinha muitas pessoas Era requisitado, nessa área, né? Uma espécie, não era, mas como se fosse, né? Uma espécie de notório saber, né? E aí, o Departamento de Promoção Comercial era algo que se destacava um pouco do Ministério no sentido de que eles promoviam empresas brasileiras. Era uma diplomacia econômica, comercial. Eles precisavam de gente, não dos tradicionais da casa, necessariamente, né? Mas de sangue novo naquela área. E aí eles começaram a contratar gente. Que legal, que legal. Então, assim, até nisso foi disruptivo. Foi uma entrada que não foi via concurso, mas por necessidade do Ministério em fazer o país crescer. Não seria errado que falar que Luiz Afonso é o responsável por internacionalizar muitas empresas no Brasil, não é isso, Eduardo? É isso aí. E um detalhe, hein? O ensinamento que eu pego aqui. Muitas pessoas esperam ter a oportunidade para estar pronto. Se eu entendi bem, você estava pronto, e aí quando eles tiveram a oportunidade, seu nome foi talvez um dos primeiros que apareceu. Olha, essa é a pessoa que pode ajudar a gente a abrir portas para as empresas. Por conta da sua larga capacitação lá fora, se preparando para o direito internacional. Mais uma vez, o conhecimento levou a pessoa ao destaque, né? Às vezes a pessoa não fala... Você tem uma frase, Eduardo, que você fala muito daquele filósofo lá, que o elogio de quanto mais longe ele vem, como é que é essa frase aí? O Mário Sérgio Cortella, ele fala que o elogio ele passa a ter mais validade quando o elo que está sendo elogiado tem mais distância de quem está elogiando. Então, minha mãe falar que eu sou bonito, validade zero. Nenhuma. Eu falar que eu sou bonito, validade zero. Agora, uma pessoa que nunca me viu na vida ou pouco me viu e está muito distante, elogiar um trabalho que eu faço, validade altíssima. Porque não tem nenhum viés aqui de coleguismo, ou seja, de fato é um elogio válido. O que te levou essa cadeira à época foi a seu notório saber mesmo de alguém que não conhecia. Tem que ter cautela, né? Eu tinha uma formação que que se podia aplicar naquilo, né? Eu quero dizer, né, que na verdade eu acho que aprendi mais do que contribuí bastante, mas eu aprendi muito também, né? Porque era algo que está sendo feito, né? Então, que está sendo construído. E eu participei sempre desse tipo de coisa na minha vida, né? Da construção daquilo que já existia, mas estava se fortalecendo, né? Então isso foi muito interessante. Depois, numa segunda etapa, eu fui para a cooperação internacional, que é uma espécie também de empreendedorismo, viu? Porque a cooperação internacional, se eu puder aqui rapidamente dizer como é que funciona, e você tem os países de desenvolvimento relativo menor que o Brasil, por exemplo, eles sempre precisam de alguma coisa, né? De algo técnico que eles não têm, e às vezes são coisas bem simples. Angola, por exemplo, passou 40 anos em guerra. Quando terminou a guerra, eles não eram uma sociedade que tinha um alto nível de educação, então quando terminou a guerra, ninguém sabia fazer nada além do que dar tiro, apertar gatilho de... Não existia mão de obra, né? Não existia mão de obra. Então, assim, uma coisa simples, mas que funcionou muito bem. Os projetos de cooperação internacional que o Brasil levava através da Agência Brasileira de Cooperação, onde eu atuei depois, em que você... O que nós vamos ensinar para os homens e as mulheres de Angola, não é? Bom, eles não sabem, não têm profissão de pedreiro, nem de carpinteiro, nem de costureira, nem de mecânico, nem de, os ofícios, né? Qualquer sociedade precisa e são importantes. Então,
com a formatação de um projeto de cooperação, nós levamos o ônibus da Mercedes-Benz, onde os mecânicos aprendiam a mecânica, né, no motor daquele ônibus, e o ônibus servia de escola também, né? Máquinas de costura da Singer, do Brasil, onde as mulheres aprendiam a costurar. Bem, só para falando dessas duas empresas, né, que estavam no projeto e que colaboraram, porque isso é uma conjunção de interesses, né, iniciativa privada, de governos, etc., e do outro governo. Né? Uma PPPP. Então, exatamente. Então, assim, você consolida esse tipo de coisa. E aí eu pergunto para você, de quem que depois Angola ia comprar os ônibus, né? Onde os homens, né, angolanos sabiam mexer no motor, consertar o motor, né? Ou as máquinas, quem sabia operar aquela máquina, etc. Né? E assim, então essa cooperação brasileira era muito produtiva e era muito respeitada também. E era uma grande visão de empreendedorismo. Você está empreendendo, a empresa vai lá e vai vender depois, não é? Você... Fora o aspecto social também, né? Sem contar. Isso é o básico, né? Sem contar isso. No Timor-Leste foi a mesma coisa. Timor foi a ONU, né? A ONU entrou primeiro. Acho que foi o Exército Brasileiro que foi para lá também. O grande projeto era a ONU, não é? Mas o Brasil era o grande colaborador desse projeto. Tanto que, pelos recursos que o Brasil investiu, para mão de obra, etc., que foi tudo via Ministério das Relações Exteriores, Agência Brasileira de Cooperação, nós conseguimos, inclusive, manter a língua portuguesa no Timor, porque queriam uma língua inglesa como língua oficial. Tinha um caso interessante, de um diplomata brasileiro, não foi? Que ele ia ser nomeado, alguma coisa da ONU, e faleceu no Timor. Não tem um caso desse aí ou eu estou confundindo? Não, você está confundindo com o Sérgio Vieira de Mello, Isso. que depois morreu em Bagdá. Estou confundindo, desculpa. Talvez fosse ser o secretário-geral, né? Isso, estou confundindo, desculpa, minha ignorância. Não, mas a gente também não tem a obrigação de saber tudo isso. Depois ele acabou num atentado, né? Isso, foi, então, tem foi até bem. Um filme, né, que retrata. Foi um filme que retrata. Mas ele fez um trabalho no Timor também, não fez? Antes de ir para Bagdá? Ele tem um trabalho assim, internacional muito denso, né? Porque ele era um diplomata das Nações Unidas. Né? Uhum. Não é? Ele era brasileiro, mas era um diplomata das Nações Unidas. E tinha um trabalho muito reconhecido assim, pela sua seriedade, etc. E pelos resultados. Né? Eu queria emendar aqui, pegar o gancho que você falou preparando o ambiente para que os empresários brasileiros lá atrás pudessem exportar seus produtos, seus serviços. Aqui quem deve estar ouvindo a gente, Luiz, são empresários, clientes, inclusive, e alguns, vira e mexe, ficam com essa... Será que eu já tenho uma empresa hoje aqui no Brasil, de sucesso, um produto que já é reconhecido no mercado nacional? Se fosse falar para esse empresário agora, o que ele deveria... Os 3 primeiros passos para ele que está querendo internacionalizar a sua marca, seu produto, ou seja, quer levar o que ele faz bem feito aqui no Brasil para fora? O que o senhor pode dar de recado para que ele ou desperte esse interesse, ou de fato agora bata o martelo e tome a decisão, não, é isso aqui que eu vou me apegar e eu vou para lá. E se de fato vale a pena nesse momento que a gente está, né, guerra na Ucrânia, guerra agora no Oriente Médio, ou seja, compensa também fazer isso agora? É o momento? É por isso que você tem que contar com profissionais da área, né? Para você ter uma visão geopolítica, né? E onde se inserem os negócios. Você melhora hoje, mais para cá, ou mais para lá, etc. Mas, basicamente, essas coisas se dão via prospecção, né? Lá fora, através de profissionais que tem dos 2 países, tem aqui, tem lá. Não é? Você pode contar também com o Ministério das Relações Exteriores, o mesmo departamento está lá funcionando. Na verdade, o Departamento de Promoção Comercial tinha a tendência de virar uma Apex, mas por questões burocráticas, a Apex... poder ter outro nome, né? A Apex acabou sendo criada a parte do Itamaraty, mas ela é subsidiada pelo Ministério das Relações Exteriores através do Departamento de Promoção Comercial. Então, assim,
você tem que estudar o ambiente onde você vai, porque não basta você dizer, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a China, eu quero ir não sei para onde, não é? Você tem que estudar se a sua empresa, o seu serviço, o seu produto, as condições, primeiro, se o seu produto, a sua empresa, o produto ou o serviço que você quer vender, se cabe naquele mercado, evidentemente, né? Uma prospecção que você tem que fazer, depois ver as condições políticas, né? Tem que estudar um pouco de geopolítica, ou saber, tem que ter alguém que lhe assessore com relação a isso. Mas eu acho que é desejável, você tem que querer mesmo, né? Isso faz parte da capacidade e da filosofia empresarial de querer expandir os seus negócios, né? E como o mundo hoje é um mundinho, né? Uma coisa praticamente só, né? É muito... a impressão que se tem do mundo de hoje... vamos dizer, dos anos 2000, 2015, 2010 para cá, é muito diferente do que era nos anos 80, anos 90, até início de 2000, né? Porque o mundo ficou muito mais conectado com as redes sociais. Não né? tem mais distância, né? Você ia para a Europa, por exemplo, parecia que se te pegavam, parecia que você ia de caravela, naquele tempo. Era de avião, mas parecia que ia de caravela. Você vai, não tem tantos voos, era tudo mais caro, não é? E hoje não, você vai lá e volta com maior facilidade, né? Então, e sem contar que as redes sociais, né, as comunicações são muito, lhe aproximam muito, né? E lhe dão a impressão de que de fato o mundo é bem menor do que ele de fato é. Mas eu acho que tem que ter cautela, eu acho que tem que querer mesmo, tem que desejar, né? Porque isso é a primeira manifestação. Eu tenho um produto, eu tenho um serviço. Tem que estar afim, né? Exatamente, eu tenho um produto que é bom, já testei e eu vou prospectar se o meu produto ou meu serviço serve nessa outra sociedade, né? Eu Então, acho que a dica seria vontade, prospecção e procurar profissionais. E conhecimento, né? Conhecimento, né? Exatamente. E se cercar de gente que pode lhe orientar para isso, né? Falou, tem a Cris Junqueira, ela tem um dos ensinamentos que ela deixa, a fundadora do Nubank, você pode ensinar tudo para uma pessoa, menos fazer ela ficar afim. Isso aí, tem que depender dela. Boa. Eu ontem, por acaso, falei com um amigo meu que trabalha na Europa, né? Ele se formou em Direito em Edimburgo, na Escócia. E ele é carioca, mas ele acabou se fixando na Europa. Ele tem diploma de lá e se habilitou para trabalhar lá. Então ele tem sede na Inglaterra, em Nova York, em Portugal. E ele me disse ontem, fazia algum tempo que eu não falava com ele, ele disse ontem que tinha aberto um escritório no Chipre. Por quê? Porque em Portugal, eu, pessoa física, por exemplo, só para falar, essa pessoa física eu pago 54% de imposto sobre meus ganhos. E no Chipre eu pago 8%. Então olha só, ele está levando... Tributário também. E olha que Chipre... É uma questão tributária, né? Uma questão de impostos. Então, ele está levando os clientes, todos estão abrindo sede no Chipre. E o Chipre está incentivando isso. Nós tivemos até pouco tempo que eu vou até anotar Chipre, aqui, né? Que Chipre só lembra, Eduardo, do filme 007, tá? Aquele cara que levou lá no Chipre lá, lembra aquele 007? Mas eu vou lá pra fazer negócio. Tranquilíssimo. Bacana, você deve assistir esses filmes e ficar relembrando lá os locais, já deve ter visitado a maioria. Então, assim, você tem que ser pessoa. Eu não sabia dessa coisa, né? Me disse ontem. Então você tem que ter profissionais que lhe digam, olha, vai para aqui, ou é melhor aqui, ou talvez, né? Ou não é bem, o momento não é tão bom. E você imagina que lá na região do Chipre tem essa guerra toda, essa coisa, né? Mas não, lá está tranquilo, não tem nenhum tiro, né? Caiu bomba ainda. Não, nada. Falei com um amigo meu que está no Bahrein também, que é o nosso representante lá. Disse, olha, aqui passa tiro. É complicado, né? Então, e é um lugar bom também para você investir. Eu acho que hoje, Estados Unidos sempre é bom, não é? Estados Unidos, enfim, é a locomotiva, né?
do mundo livre, né? Ainda é o farol e continuará sendo, né? Mas o mundo, a Ásia que é mais complicado, né? Porque as pessoas têm menos intimidade com essas sociedades. E o mundo árabe é bem interessante. Eu acho que eles carecem de algumas coisas que nós temos em excelência no Brasil, me parece. Eduardo, vamos fazer aquele ping-pong com ele? Antes do ping-pong, eu queria. Esse trabalho para os profissionais é hoje o trabalho que o senhor está junto com o Edivaldo lá e o Guilherme na Barreto do Dolabella, é fazer essa ponte com as empresas que querem internacionalizar? Conta um pouquinho para a gente como é que está hoje o Luiz profissionalmente, como é que está sendo, vivendo hoje lá na Barreto do Dolabella? Eu sou um homem de conexões, né? Quando eu saí do Itamaraty, porque eu tive umas oportunidades da vida privada que me levaram a sair. Eu lamentei muito, porque é um lugar que eu gosto muito até hoje, não é? Mas eu saí. E foi exatamente para trabalhar em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão em Washington, na Corte na Costa Rica, né? O sistema de direitos humanos interamericano de direitos humanos funciona dos Estados Unidos e Costa Rica, né? A comissão está em Washington e a Corte está na Costa Rica. Então vieram muitas ações que pareceram bastante nobres e isso me dava assim eram bons negócios. Eu digo, eu não posso ser agente de Estado e trabalhar contra o Estado, né? Tem muita gente que não se incomoda com isso, mas no meu caso eu não quis. Conflito de interesse. Então eu deixei o serviço público por isso, né? Porque as ações nesse sistema elas são contra o Estado, né? Então é impossível, né? Mas eu deixei por isso. Foi uma oportunidade que apareceu na minha vida e eu deixei por isso. Estou contando por quê. Nesse meio tempo, o pessoal do Itamaraty, o pessoal da diplomacia, me convidaram para ser diretor de uma organização internacional aqui no Brasil. Eu não queria muito mais, mas fui lá colaborar e tal, não é? E lá, nessa organização, eu encontrei quem eram os advogados que prestavam serviço para a organização, Barreto do Dolabella. Coincidência do destino aí. E eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho deles, né? Aí eu que interagi diretamente com eles, porque né, eu sou advogado, era um diretor, e fiquei impressionado com o trabalho deles, com a seriedade. Escritório novo, recém-inaugurado, tinha 1 ano, 2. E gostei imensamente do trabalho deles, da forma como eles se apresentavam e das suas petições, de tudo, lia tudo, né? E aí isso cresceram os interesses mútuos e essa amizade também. E quando deixei o organismo internacional, eu praticamente me aloquei lá com os meninos, porque eles são jovens de 40 e poucos anos, né? E é um escritório que de lá para cá, que tem 15 anos já, né? Cresceu muitíssimo. A cada ano dobra aí, né? Acho que está em Portugal agora, é isso que eu li? Está em Portugal? Tem isso também. Então é um escritório que cresceu bastante, com muito trabalho. Eles têm... O escritório foi fundado por procuradores do Distrito Federal, né? Eram mais procuradores, depois ficaram só o Guilherme e o Ed, que são os 2 sócios fundadores, né, da firma. São homens que já tinham uma carreira pública na área jurídica e que podem advogar, né? Apesar de serem procuradores, só não podem contra o DF, mas podem advogar. Então, são homens que tinham já uma experiência jurídica bastante, além do concurso público que fizeram, que é meritório, porque é um concurso difícil dentro do DF, eles tinham já uma carreira antes, já eram procuradores da Fazenda, etc. Né? Então, eles tinham jovens, mas com carreira já sólida, quando inauguraram o escritório.
E por isso não podia ser diferente, né? Você apresentava um trabalho consistente e que muito me cativou, na verdade. E de lá para cá, continuam, né? Sempre dando o seu melhor, porque eles têm o melhor para dar, na verdade, né? Tem, né? Você pode dar o melhor quando você tem o melhor para dar. Né? E o escritório que vem crescendo bastante e rapidamente, com muito trabalho, e o que é admirável, né? Num país onde a gente tem tantas tribulações, né? Onde empresas não duram muito tempo, né? A taxa de mortalidade está em 2 anos, Eduardo. Acho que a maioria em 2 anos morre. É um pouco aqui como o Audax, né? Homens fortes, né? Vocês vão abrindo espaço e nós vamos indo atrás ali, ó, aproveitando. Trabalho reconhecidíssimo, né? Pode fazer bem, pode fazer, Vamos lá Eduardo. pro ping-pong agora. A gente vai fazer igual aquele programa da Xuxa, lembra? Quando ela fazia a pergunta rápida, a resposta rápida, pra gente extrair aqui, ó, um pouquinho mais dos ensinamentos. Empreender, sociedade ou sozinho? Eu acho que sociedade, parceria, você vai mais longe. Porque o compromisso com sócio é um compromisso muito. Casamento, É um casamento quase. Então, se você tiver mais flexibilidade, eu acho que você anda mais. Não quer dizer que depois você não vire sócio, né? Não case até com a pessoa, mas. Namore, depois casa. Vou até fugir aqui, não tá nem aqui. Morar no Brasil ou lá fora? Eu vivi, como você disse aí no início, a gente não falou, mas eu vivi em 6, 7 países, nem me lembro mais, mas eu nunca fui com um ônibus de permanecer. Eu sempre fui para me preparar melhor para estar no Brasil. E eu gosto muito de estar no Brasil, apesar de ser um crítico ferrenho da nossa terra, mas eu acho que é uma vantagem também. Você está na sua terra, você pode falar mal dela, dos outros você não pode. E tá aqui para ajudar a arrumar, né? É lógico, vem aqui para dar uma arrumada no que eu puder. Né? Uma frase de ensinamento profissional que o senhor possa deixar para quem está nos assistindo agora. Persistência. Persistência, não esmorecer na primeira... Porque a vitória considerada assim, você é um homem vitorioso, né? Você venceu, não quer dizer que você não teve batalhas perdidas, claro que teve, né? Teve tristeza, não deu aqui, e você tem que sempre, você não pode ser muito radical, eu quero isso, mas os caminhos não são em linha reta, os caminhos são tortuosos às vezes, e você às vezes leva umas quedas, uns dribles da vida, né? Mas, como diria Nietzsche, né? O que não me mata, me fortalece. Então você tem que, nessa pegada, você tem que, não me matou, então sair mais forte, né? Deram um tiro, não morri, tô mais forte e segue lutando. Igual o Hulk, né? Ele leva um tiro e ele cresce, fica maior, né? Exatamente, não tem como ser diferente, né? Evidentemente que você pode ficar lá chocado uns dias, mas não precisa ficar um mês, não, né? Não a vida para você vencer não é espaço para depressão nem para essas coisas todas, né? Claro, eu não estou aqui menosprezando um sintoma que é verdadeiro e que inclusive não é só psicológico, é químico, você sabe, né? Mas você tem que sair, vamos dizer, dessa depressão ampla que as pessoas ficam, né? Porque não conseguiu por aqui, vai por ali, né? Sempre pela direita, pela esquerda é mais difícil. Uma baiana aí. Boa. Um livro que quem está, principalmente o empresário que está aqui acompanhando esse momento, esse ele não pode ficar sem ler. Eu diria um livro que voltou à moda, o livro do Donald Trump, né? Porque quem pode duvidar que esse homem é um líder extraordinário, né? Você pode concordar com ele ou não concordar, mas é extraordinário, né? Então, leia um pouquinho os livros que ele ensina você a vencer na vida, né? São bons. Eu não sou muito fã dessa coisa de autoajuda, né? Eu acho que os livros clássicos já trazem isso para você. Eles dão consistência e você consegue se
a sustentação. Sobreviver de uma forma melhor se você tiver que sobreviver. Não é? Mas, claro, existem líderes. Leia, eu diria assim, umas coisas mais amplas do que simplesmente um livro de negócios. Claro, as regras lá, negócio é bom você ler e você ter noção de como aquele líder empresarial venceu. Mas eu diria assim, leia a vida do Winston Churchill. Esse é foda. Esse é extraordinário, né? Leia a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia. O pai, como é que o pai empreendeu, né? A palavra não era moda, certamente, há 2.500 anos atrás, né? Mas como é que o pai empreendeu? O Filipe, eu acho que era o pai do Alexandre, chamando Aristóteles para ser professor do Alexandre. Aí o homem vira aquele monstro, né? Que constrói o que hoje nós somos, né? Porque nós somos uma sociedade construída por Alexandre da Macedônia, né? Então, assim, raciocínio lógico greco-romano, né? Especialmente da filosofia grega, né? Então, o Ocidente, né? Nós somos ocidentais, então nós somos greco-romanos, né? Judaico-cristãos. É a composição da sociedade que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, do mundo ocidental, e que nos mantém em pé e que nos mantém num patamar diferenciado relativamente a outras sociedades, não menosprezando outras civilizações, como a sociedade japonesa, por exemplo, asiática, tem o seu valor, mas eles só conseguiram se erguer mesmo quando absorveram os valores ocidentais, né? Depois da guerra. Seguem sendo shintoístas, né, na sua religião, nas suas crenças, nas suas necessidades metafísicas, que é importante, ou ter uma conversa metafísica, seja com quem for, né? Nós, presumo, conversemos com Cristo, né? Ou tentemos, mas cada um tem o seu líder espiritual, né? Então isso é importante, porque nós temos essa necessidade. Não há possibilidade nenhuma fora disso, na verdade, né? Eu acredito piamente. Eu sou católico, apostólico, romano, já li sobre várias religiões. Quando eu morei na Itália, estava na moda, no início dos anos 90, na Europa, ser budista. Então eu tinha muitos amigos budistas. Eu ia lá, nas reuniões que eles faziam sobre o budismo, eu ia. Isso não faz mal para ninguém. Eu ia lá e fazia aquilo, Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo, que é um som que eles emitem para se colocar, o budismo ensina para se colocarem na rota, né? No movimento do universo, e aquilo, então, você emitindo isso, né? E evidentemente umas preces, umas coisas, você se coloca na rota de um universo que vai lhe levar para uma coisa melhor. Não tem problema nenhum, as pessoas têm as suas crenças e elas todas são mais ou menos verdadeiras de acordo com aquilo que você mais ou menos acredita, né? Mas acho que você tem que conversar com... Eu falo sempre com o metafísico, porque aí a pessoa entende como ela quiser e seja com quem ela quiser, né? Seja com as crenças de matriz africana, seja com o que for, né? O Brasil tem uma quantidade enorme de crenças e coisas, né? Mas nós somos uma sociedade cristã, na verdade, né? Nós somos uma sociedade cristã de cunho greco-romano, né? A filosofia da Grécia, o direito de Roma e judaico-cristã, que caminharam juntamente, nos deram a formação, nos deram os nossos valores, as nossas virtudes, né? Uma coisa que eu gostava muito de ensinar para minha filha, através das histórias que eu contava para ela, eram as virtudes dos seres humanos. Então, eu calcava um pouco a história nessa coisa, que faz parte, né? Você vai formar um indivíduo, o seu filho, o seu sobrinho, o seu enteado, seja quem for, você é responsável pela educação daquela criatura, daquela criança. Você tem que ensinar as virtudes, né? E nós sabemos todas as quais são. Que aula, embora muitos não observem, né? Que aula, hein? Que aula, mas assim, tá chegando no final e ele parece que adivinhou a última pergunta, Ele adivinhou a última pergunta, porque é o seguinte, né? Nosso podcast chama Start All, o começo de tudo, né? E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem quer seguir uma carreira internacional, seja ele profissional, seja ele empresa nacional, qual seria o começo de tudo para ele? Eu entendi que o seu começo de tudo foi lá fora.
Hoje, no mundo de hoje, na sua opinião, na sua experiência, na sua aula que ele deu de geopolítica, pós-graduação aqui em 1 hora. Literatura, história, qual seria o melhor começo de tudo para alguém empreender internacionalmente hoje? Eu acho que para você ser um internacionalista, você tem que ser um universalista também. Assim, você tem que ter pelo menos a vontade de ser, né? Para você ser um universalista, você tem que se interessar por a cultura universal, do modo geral. Você tem que se interessar por a história, por a literatura, por a ciência, por tudo de um modo geral, né? Você tem que ser um homem capacitado a pensar de acordo com todas as áreas de conhecimento que são disponíveis, né, no mundo. Porque quando você vai para uma outra sociedade, e hoje, por exemplo, eu nem imaginava, né, quando eu saí daqui do Brasil, fui para a Europa, que é o Ocidente, né, uma sociedade de onde nós viemos também, né, então os valores são semelhantes, e eu me achei muito bem acomodado na sociedade europeia, porque eu era um deles, né. Então, agora se você vai para a Ásia, para o Oriente Médio, sei lá para onde, né, para o Extremo Oriente, seja para onde for, você tem que estar preparado com a cultura daquela sociedade, não é? Você vai fazer negócio, vai vender o seu negócio, vai vender o seu produto, ou vender o seu serviço, mas você tem que estar preparado com a cultura, porque você não pode, se você chegar sem o mínimo preparo daquela sociedade, da cultura daquela sociedade, você não é bem visto, né? Você é um indivíduo estranho. Sem contar que essas informações todas lhe provêm a sua capacidade de pensar. Quanto mais você conhecer, quanto mais você ler, quanto mais informação você tiver, quanto mais sinapses você formar, né? Quanto mais expansão cerebral, e aí nós já falamos lá desde o início que se dá através de leitura, de música, né? Melhor. Você vai ser mais universal, né? E o internacionalismo anda de mãos dadas com o universalismo, né? Uma cultura mais universal. Você tem que entender o outro, você não pode concordar, mas você tem que entender, né? E para entender não basta conhecer como é que o outro é, você tem que entender um pouco a raiz daquela sociedade, daquele pensamento, daquela postura, né? Eu quando li esse livro que eu mencionei aqui no início, A Imperatriz de Ferro, depois posso mandar aqui para vocês a obra, a editora, a escritora, etc. Quando eu li essa obra, foi uma verdadeira viagem à China. Uma viagemzinha à China não lhe dá nada. Aquela obra, você fica conhecendo a China como poucas pessoas conhecem. A gente vai colocar aqui nos comentários esse livro aqui, desse vídeo aqui, esse podcast vai estar no YouTube, ele vai estar no Spotify e vai estar nos comentários, Luiz, esse vídeo. E eu queria pedir para você deixar aqui para a gente, Eduardo, também, né? Seus contatos, seu Instagram, como é que encontra você? Eu sou uma pessoa fácil de ser encontrada. Meu Instagram é o meu nome mesmo, Luiz Afonso Medeiros. Luiz com Z? Luiz com Z. Luiz Afonso Medeiros. Nas redes sociais é o meu nome mesmo. E lá tem algumas informações, também LinkedIn, etc. Eu não uso muito essas coisas porque você não tem quase tempo, né, de usar. Posto alguma coisa eu já tive vários profissionais que querem que eu faça, que eu dê aula, não consigo, entendeu? Que eu faça palestras, que eu faça, enfim, que eu interaja, mas é uma coisa até pensar, mas eu não consigo fazer isso atualmente, né? Uhum. Eu estou envolvido com muitas coisas ao mesmo tempo, então é difícil de você, mas eu estou lá no Instagram, todo mundo pode falar comigo lá, eu respondo, tá certo? Se precisar de algum conselho, eu estou aqui. Se os amigos precisarem, podem me chamar. Opa, a gente precisou de bom grado, aceitou de primeira. Queremos aqui agradecer, Luiz, pela sua presença, pela aula que ele deu, né, Eduardo? Complementa para mim. Muito obrigado, sensacional. Uma pós-graduação aqui. Cada pergunta virava uma palestra em resposta com profundidade. Então, só te agradecer, muito grato por ter aceito o convite de forma tão rápida, né? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que quem assistir e ouvir esse podcast vai sair transformado em outra pessoa. Obrigado mesmo. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Esse foi mais um podcast Start Tchau.